Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Convivendo com os Outros. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Colossos, fala sobre esse assunto. Colossenses 4, ele diz que a palavra dita por você seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então, no momento do elogio, agradável, temperada com sal. No momento da repreensão, agradável e temperada com sal. Então, em momentos fáceis e difíceis, agradável e temperada com sal. Paulo então lista ali alguns conselhos para o relacionamento da família. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então, o que está relacionado com esposas? Submissão. O que está relacionado com maridos? Amor. Diz que a submissão ela deve acontecer se existe um ambiente do Senhor naquele relacionamento. Então, se há um pedido de alguma parte dos cônjuges que não é de acordo com a assim do Senhor, não deve haver submissão. E aí a relação é bem clara também quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o aspecto do amor que aí é relacionado é a entrega. E a mulher deve ser submissa, assim como a igreja é submissa a Cristo, sujeito a Cristo. Então, Cristo, referência para o marido, igreja, referência para a esposa. Não são iguais, têm funções diferentes, mas o mesmo objetivo, que é a salvação. O marido e pai é a cabeça da família. A esposa espera dele amor e interesse, bem como auxílio na educação dos filhos, e isso é justo. Embora o marido seja a cabeça da família, ele também tem a sua parte na educação dos filhos. E desde o início, Deus já havia dito de que não era bom que o marido, estivesse só, né? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora, Paulo passa uma orientação quanto ao relacionamento de filhos e pais, pais e filhos. Ele vai falar sobre obediência e sabedoria. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, os filhos devem ser obedientes. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, de que aspecto eu posso irritar o filho? Quando eu repreendo diante dos amigos, quando eu digo algo e o exponho, então devo fazer isso no particular. Não irriteis os vossos filhos. Citamos um exemplo de vários, né? Devemos ter excelência em tudo, excelência sempre. No contexto de Paulo existia a questão da servidão, dos servos. E ele diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens,
cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Então, tudo que fazemos, como vamos aplicar essa relação servo-senhor dos dias de Paulo para nós? Tudo que estivermos fazendo, devemos fazer como ao Senhor e não aos homens. Estudo, trabalho, relacionamentos, questões religiosas, espirituais, tudo, alimentação, o que vemos, o que ouvimos, como ao Senhor e não aos homens. E não podemos avançar sem lembrar da regra de colheita que Paulo também falou aos Colossenses. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. É simplesmente o que? Plantou, colheu. Paulo fala sobre isso na igreja, para a igreja da Galácia. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Qual é o verdadeiro cristianismo, então? É dever dos que alegam ser cristãos apresentar ao mundo famílias o quê? Bem ordenadas e bem disciplinadas. Famílias que mostrem o poder do verdadeiro cristianismo. Como o mesmo Espírito inspirou tudo que vimos aqui, a linha de pensamento é a mesma. Paulo toca no assunto do relacionamento porque a família é a base da sociedade. Tantos desafios, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, estamos aí no nosso penúltimo encontro dessa série sobre as cartas de Paulo aos Filipenses e aos Colossenses. Quero convidá-lo para o nosso último encontro dessa série, na próxima semana, onde vamos relembrar o porquê Paulo está preso em Roma. Mas de hoje, fica aqui o apelo para mim e para você. Vivermos um relacionamento de acordo com a vontade do Senhor. Fazer ao próximo como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pela tua palavra. Pedimos que nos guarde no livro do mal e que a nossa decisão hoje e todos os dias seja fazer a vontade do Senhor, a vontade da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.